Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, bom dia, estamos de volta aqui na Melodia, você que se liga em nossa programação, obrigado pelo carinho, é bom saber que você está conosco nesta audiência, além da frequência 87,9, estamos ao vivo tanto para o Instagram quanto para o Facebook, no @Melodia Conquista, assim você nos encontra, pode curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão. Na manhã desta sexta-feira estou recebendo o nosso querido pastor Marcos Andrade, Assembleia de Deus em Tarantim. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Ventura. Daqui a pouquinho receberemos também o pastor André. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Que a paz de Cristo seja convosco. Amém. E seja o nosso árbitro, né? É isso aí. Muito bem. Conosco também o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Marcos Andrade. Que Deus nessa manhã, mais uma vez, nos guie em toda a verdade, né? Para que as nossas vidas e os nossos ouvintes sejam edificados. Daqui a pouquinho chega o nosso terceiro debatedor. Enquanto isso, vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje o pastor Ventura apresenta esse momento ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito e exaltado seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Pai, nessa manhã nós nos alegramos por essa oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede, ó Deus, de estar tratando acerca, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Pelo crescimento, ó Deus, espiritual do teu povo, e que mais uma vez nós sejamos conduzidos à luz da verdade pelo teu Santo Espírito, que vidas sejam alcançadas por meio desta rádio, por meio da palavra aqui pregada. Nós oramos agradecidos nesta manhã, em o nome santo e por amor a Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ao caso comum. Aspas. Cada vez mais tenho me deparado com pessoas decepcionadas com a igreja. Acontece de tudo dentro da igreja. Fofoca, inveja, falta de educação, entre tantas outras coisas. E o pior é que são sempre os mais velhos na fé que estão envolvidos. Há muitos crentes que só querem saber do seu próprio umbigo. De quem é a culpa? Fecha aspas. De quem é a culpa pelas confusões na igreja? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Você já percebeu que essa semana nós tivemos aqui uma série de debates sobre um problema real que a gente não tem medo de falar, né? Que acontece dentro da igreja, que são dissensões, intrigas. Nada novo se você ler as cartas de Paulo, né, pastor Marcos? Nada novo. Mas o fato é que o problema é real, ele existe, né? E aí eu queria falar dessa questão, pastor Marcos, mas queria abordar o seguinte: será que parte desses problemas não é porque a igreja está muito chamada para dentro, pastor Marcos? Infelizmente, algumas igrejas locais, talvez a maioria, perderam, ou a maioria perdeu, a comunhão com Deus. Antigamente, os crentes oravam mais, eram mais sinceros, buscavam mais a Deus. É preciso que a gente compreenda claramente que onde houver ajuntamento humano, haverá problemas desse tipo. Porque esse tipo de comportamento é inerente à natureza humana, à natureza do velho homem, à natureza adâmica. Nós estamos todos num processo de santificação. A santificação se completará apenas na glória,
nós chegaremos ao padrão de homem perfeito em Cristo apenas na glória. Logo, enquanto estivermos aqui na terra, na cabana de carne, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, nós estamos sujeitos a erros, a falhas. Na medida em que nós buscamos a Deus com sinceridade, na medida em que nós desenvolvemos o hábito do tempo a sós com Deus, nós erramos menos, pecamos menos. Esse é o processo de santificação. Então, para que esses problemas diminuam na igreja, algumas coisas são necessárias. A principal delas é buscar mais a Deus. É preciso que os crentes em geral e os pastores em particular se conscientizem da necessidade, primeiro, de reconhecimento do que efetivamente nós somos enquanto seres humanos. Nós somos falhos, limitados, a nossa estrutura é pó, igreja não é céu. Todos estamos, como eu já disse, nesse percurso, nessa caminhada de santificação. E o apóstolo Paulo é muito claro ao afirmar o seguinte: eu esmurro o meu corpo, crucifico a minha carne a cada dia, para ganhar a Cristo. Em outra passagem, Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, você precisa se esforçar, você precisa levar muito a sério o ensino da palavra de Deus e deve fazê-lo com muito zelo e deve ter a preocupação de não ser desqualificado ao término da sua jornada. Porque pode acontecer de você qualificar outros e desqualificar a si mesmo. E Paulo diz isso a Timóteo e diz isso acerca de si mesmo. Quer dizer que todos nós precisamos fazer um esforço no sentido de buscar mais a Deus, porque o homem que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E as pessoas guiadas pelo Espírito Santo produzem o fruto do Espírito. E as pessoas que produzem o fruto do Espírito têm um comportamento adequado. Elas são melhores. Antigamente, quando eu frequentava a Igreja Batista Conquistense, na minha infância e adolescência, havia uma frase muito forte, e o pastor Ezequias, o saudoso pastor Ezequias, deixou essa frase por anos afixada no mural: melhorando a cada dia no Senhor. Nós precisamos ter isso em vista. Nós não podemos perder essa perspectiva de melhorar a cada dia no Senhor. Nessa interação social, onde há, com certeza, muita confusão e muita decepção de uns para com os outros, o pastor decepciona, o pastor se decepciona, a ovelha decepciona e se decepciona também. Logo, todos nós precisamos nos aprimorar e melhorar a cada dia no Senhor, mas isso só é possível na medida em que a gente busca mais a Deus. Eu repito, tempo a sós com o Senhor, meditação na palavra, louvor, adoração, comunhão com Deus. Na medida em que a gente se alimenta da palavra da verdade, a palavra que santifica, e somente a palavra santifica, na medida em que a gente se apropria da palavra, a gente consegue ter um comportamento melhor. Tem gente que pensa que igreja é lugar de perfeição, não é não. É justamente na igreja que a gente mostra quem de fato a gente é. E muitas pessoas se decepcionam tanto que deixam de congregar. A exemplo de um ouvinte nosso de Porto Velho, capital de Rondônia, o Pedrinho, ele perguntou uma vez: pastor, eu posso deixar de congregar porque, afinal de contas, eu não me sinto bem, porque eu olho lá para os empresários, maioria deles é desonesta. Então eu vejo aqueles empresários desonestos cultuando, mãos levantadas, adorando, como se fossem pessoas perfeitas, como se fossem homens santos, homens de Deus, e no cotidiano eu sei que eles são desonestos porque eu lido com eles, eu trabalho com eles. E a minha resposta foi a seguinte: assim como eu, assim como você, Pedrinho, os empresários não são perfeitos. Eles estão provavelmente nesse processo de santificação. Lembrando que para além dessa realidade, ainda tem aquela outra dificuldade do joio no meio do trigo. Tem aquela outra dificuldade de gente que não se converteu ainda e alguns nunca se converterão. A gente precisa analisar todos esses fatores. Muito bem. 11h19.
Pastor Ventura, só que a observação aqui é feita dizendo que os mais envolvidos nessas confusões, nessas dissensões, nesse desequilíbrio da igreja são os crentes antigos. Como explicar isso, pastor Ventura? É triste, mas como diz uma pregadora, é legítimo. Não devia acontecer, mas acontece justamente pelo fato de sermos seres humanos, né? Como disse o pastor com muita propriedade aqui, pastor Marco, a gente vive um processo, né, de santificação. E por sermos seres humanos, a gente vai errar. E a gente tem a mania de achar, e isso é uma verdade, a gente tem a mania de achar, todos nós, tanto o que se converteu agora, quanto o que está lá há mais tempo, alguns acham que a igreja é um lugar de perfeição, e não é. Paulo diz o quê? O que é que Paulo fala? Ele fala, olha, não julgo ter alcançado, mas sigo. Então é uma continuidade, é uma continuação. Você tem que prosseguir para um dia você alcançar a estatura de varão perfeito, que não somos aqui na Terra, não tem como, né? E falando sobre esse tema, eu nem gostaria de estar falando sobre esse tema, né? A gente fazendo parte da igreja, a gente mas é uma coisa que acontece no meio no meio da igreja. Deveria ser um lugar que não deveria ter essas situações, mas tem. E não é uma coisa de agora. Se a gente for olhar as cartas de Paulo, havia esse tipo de situação naquele tempo. E a igreja de Corinto é uma das igrejas que tinha questão de fofoca, dissensões, era facções, né? Divisões, tinha tudo isso aí. Não é uma coisa nova. Por quê? Justamente porque são seres humanos, né? E se a gente não aprender, como o pastor disse aqui, a voltar, a estudar a Bíblia, a ter momento devocional, a ter momento de busca ao Senhor, de conhecimento da palavra, a gente vai ficar, né, nessa superfície que a igreja está hoje. A gente está vivendo um evangelho raso, sem busca de emocionalismo, né? Sem busca da palavra, e a gente está vendo muito a situação do emocionalismo, aquele momento ali que as pessoas choram. Um evangelho raso. De conhecimento de Deus a gente não tem. Porque quando a gente conhece as Escrituras, a gente vai entender o outro, a gente vai olhar para o outro e falar, rapaz, não é por isso que eu vou deixar a igreja, porque ele é imperfeito tanto quanto eu. Às vezes nós estamos olhando para o outro, o cisco que está no olho do outro, e a gente com travessão nos nossos olhos, né? Isso tem acontecido. E aí, o que está acontecendo? Essa debandada aí. Meio mundo de gente saindo, um monte de desigrejados, porque não consegue, e o diabo está trabalhando muito mais nisso hoje, né? Duas coisas que eu vejo do diabo trabalhando com mais força do que quando eu me converti, que a gente via pessoas se endemoniando, a gente expulsava e aquela coisa. Hoje não. Hoje o diabo trabalha em duas áreas. O tempo. Toma ele aqui, vamos roubar o tempo dele. Você não tem tempo para cultuar, não tem tempo para ler, não tem tempo para nada, tem tempo para tudo quanto é coisa. Só não tem tempo para buscar o Senhor e nem ler a palavra, nem orar, nem nada disso. E a outra coisa é o isolamento. É o que a gente tem visto hoje. O desigrejado, ele se isola. E essa semana nós estudávamos lá na igreja, o pastor Firmino, mandar um abraço para ele aí, nos ajudou essa semana lá colaborando conosco. Nós estudávamos sobre a questão do isolamento, o desigrejado, ele, não quero ficar, mas eu saio. E nós falamos sobre uma coisa, congregar, independente de eu estar lá e de que o irmão me olhe de cara feia, eu quero estar lá, é uma determinação, não é uma opção, eu não vejo como opção congregar. Está lá em Hebreus 10, a partir do 23, que nós devemos congregar, que nós devemos fazer, não devemos fazer como é costume de alguns, ainda mais que é chegado o dia, né? Então, assim, não só os mais velhos, pastor Gileilson, mas a igreja toda ela vive isso. Por quê? Por sermos seres humanos. Muito bem. Já está conosco o pastor André Prates. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Gileilson. Bom dia, pastor Marcos. Pastor Ventura. Desculpa o atraso, foi a correria. Muito bem. Tema de hoje, para você que tá chegando agora, nós estamos aqui discutindo essa questão de quem é a culpa pelas confusões na igreja. Bom, nós temos dois textos aqui para comunicar, que é 1 Coríntios, o capítulo 1, a partir do 10, quando há aquele problema lá na igreja de Corinto com
a divisão que o povo estava fazendo com Paulo, né, e Apolo, né, aí ele diz assim, porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Aí, aquela coisa, né, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado? Ele pergunta tudo isso. E depois ele dá até graças a Deus por não ter batizado aquele pessoal, senão a Crispo e a Gaio. Para depois eles não ficarem dizendo lá que foram batizados em nome de Paulo. Depois, lá no capítulo 3, ele volta a tocar no mesmo assunto. Você vê que a coisa estava séria mesmo, né? Então, ele diz o seguinte, eu não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Aqui ele aborda a questão da maturidade, né, também. Além da questão carnal, né? Não é certo que são carnais, estão agindo assim, meramente com critérios humanos. Quando alguém diz eu sou de Paulo, de Apolo, eu sou de Paulo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos, afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo, né? E aí ele aborda aqui essas questões. Pastor André, por que esse hábito não sai da igreja? Ele continua. A resposta é muito simples. Porque onde tem gente, tem confusão. Onde tem gente, tem desavença. Onde tem gente, tem opiniões diferentes. Onde tem gente, tem temperamentos diferentes. Onde tem gente, oscila os humores. Onde tem gente, tem seus defeitos. E onde tem gente, ali está resquício de um pecado que foi herdado por Adão, né? Digamos assim, como disse o grande teólogo e filósofo, me falha a memória agora, mas depois eu vou lembrar dele, que ele disse que o homem já nasce com a mente obscurecida, ofuscada pelo pecado, que até a capacidade de inventar alguma coisa é dada por Deus. Se não fosse isso, o homem não teria capacidade nenhuma. Seria como um animal qualquer. Mas é a graça de Deus. Então, pastor, a gente percebe que... Pastores, desculpa. A gente percebe que essas confusões que a gente observa nos dias de hoje não são novidades, né? Começou na igreja primitiva, tinha. No meio do contexto de Jesus, tinha também. A gente percebe lá... Jesus não tinha só os 12 discípulos, tinha mais discípulos. E tinha os seus problemas, suas dificuldades. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê Moisés lá, querendo até entregar o cargo, né? Cheio de coisas, cheio de problemas. E a Idade Média também, Reforma também, os pós-reformistas também, lá se discutindo, brigando um com o outro por conta de várias discussões teológicas e outros tipos de problemas. E hoje, no nosso contexto, também tem problemas. Agora, o que eu gostaria de pontuar aqui é o seguinte: tem igrejas, instituição, que tem problemas mais que outras. Tem mais confusões que outras. Sim. Aí a gente poderia pontuar por que tem igrejas que tem mais problemas do que outras. Por que tem pessoas que têm mais problemas do que outras. Por que tem pessoas que têm mais dificuldade de se envolver com outras pessoas, de comungar com outras pessoas. Por quê? Porque o pastor, não sei se for o pastor Ventura, for o pastor Marcos, falou algo muito interessante, que é a questão da maturidade. Uma maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual, ela a pessoa só consegue adquirir através do estudo da Bíblia. O conhecimento explícito de quem era Jesus, como Jesus se comportava, como Jesus andava. Esse conhecimento traz maturidade. E mesmo assim, com essa maturidade, a pessoa não estará isenta de problema e dificuldade. Cada um tem seu dia de cão, como dizem por aí. Cada um tem seu dia que não está bem. Né? Tem dia que a gente, por mais que espiritual que a gente seja, ou busca o Senhor constantemente, mas tem dia que a gente vai ficar chateado por alguma coisa, e aquela chateação nossa vai magoar alguém e vai gerar um transtorno naquele contexto que a gente está vivenciando. Agora, o que a gente percebe é falar da nossa geração no momento, é uma geração muito sensível. Sabe? Qualquer coisinha tá ficando magoado, qualquer coisinha tá se ferindo, qualquer coisinha tá se achando
que está sendo perseguida, qualquer coisinha está saindo da igreja, qualquer coisinha está... Tipo assim, uma geração de crentes muito sensíveis, fragilizados, sabe? Mimados. Eu sei que existem muitos pastores sérios, eu estou aqui diante de 2, 3, pastor Israel, são pessoas sérias que estão fazendo um trabalho sério. Eu tenho acompanhado, pastor Marcos eu acompanho nas redes sociais, pastor Ventura mais próximo, né, pastor? Pastor Israel aqui constantemente, a gente percebe que tem pastores fazendo um trabalho sério, ensinando a coisa séria. Mas Paulo passou por esse problema, teve uma dificuldade muito grande com essa igreja, muito grande mesmo. Imagine nós, no contexto que a gente está vivendo. Agora é interessante que João, lá na carta dele, na primeira carta que ele escreveu, eu estou falando no Evangelho, estou na carta, ele diz assim no capítulo 1, a partir do versículo 5, se nós andarmos na luz, como na luz ele está, ou seja, como Jesus está, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Eu não estou falando que o perdão é uma condição de comunhão, né? Mas ele coloca logo depois, né? Da comunhão. E o sangue de Jesus nos perdoará de todo pecado. Então, assim, não é uma opção a comunhão, né? É uma obrigação do cristão. Sim. Se depender de vós, tenha as paz com todos. Às vezes é melhor a gente perder para termos paz. Às vezes é melhor a gente ter paz do que razão. Tem uma passagem também de Provérbio muito interessante, que diz assim, que ferro com ferro se afina. Então a gente tem que olhar os dois lados. Os problemas também, as dificuldades, nos ensinam a crescer. Sim. A aprender a conviver com temperamentos diferentes, com pessoas diferentes, culturas diferentes, né? Aspectos diferentes. Esse é o gostoso da igreja, cara. É a coisa eclética ali. É negro, branco, rico, pessoas mais humildes, pessoas que cantam, outros dão aula. E assim a gente forma a igreja de Cristo. O corpo, né? Perfeito, o corpo de Cristo perfeito? Não. Mas seguindo, buscando a perfeição. Agora, a gente tem que ter muita maturidade para aprender a conviver dentro desse ambiente, buscando a maturidade, crescendo, ajudando, colaborando no reino e não se fazendo de vítima. Eu só queria chamar a atenção nesse aspecto, porque assim, como eu já mostrei aqui, né, e as cartas de Paulo, elas estão todas cheias dessas observações, problemas carnais dentro da igreja, né, a questão da maturidade também, essas dissensões, invejas, incesto, tudo denunciado no Novo Testamento, né? E, pastor Marcos, a gente sabe que, assim, quem vive na igreja há muitos anos, sabe que essas coisas são reais, elas acontecem em muitos ambientes constantemente, né? Às vezes ali, até na hora do culto, às vezes o culto está rolando e lá atrás, como diz o pau está quebrando, né? Já vi isso acontecer também. Mas, assim, é importante a gente dizer e separar as coisas, pastor Marcos, que quando a gente diz isso, a gente não está falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela está dentro desse contexto, está dentro dessa instituição, como ela está em qualquer outro lugar, né, presente. Mas a gente precisa denunciar esses problemas dentro da instituição religiosa. Eu queria que o senhor fizesse essa observação. Uma observação muito importante, por sinal. É necessário que a gente faça, sim, uma diferenciação entre a igreja espiritual, corpo de Cristo, a igreja universal, que é constituída pelas pessoas lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e as igrejas locais ou institucionais. As igrejas locais ao redor do mundo, elas constituem aquilo que pode ser considerado o corpo de Cristo. Porém, apenas Deus conhece o coração de cada um. Dessa forma, somente Deus sabe de fato quem pertence a Ele. Logo, nós temos na igreja local todo tipo de pessoa. Jesus ilustra isso através de algumas parábolas, por exemplo, aquela da pescaria, quando o pescador lança a rede ao mar e vem peixes bons, mas também peixes ruins. Jesus ilustra com a plantação de trigo,
onde o maligno ou o inimigo aparece de noite semeando o joio. Assim nós temos nas igrejas locais pessoas convertidas e pessoas que não são ainda convertidas. Mesmo se todos fôssemos convertidos dentro da igreja institucional local, ainda assim haveria problemas. Como já foi dito aqui, e isso é necessário guardar no coração, a Bíblia não oculta, a Bíblia não esconde essa problemática toda, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. O apóstolo Paulo teve uma desavença com Pedro, teve outra desavença com Barnabé. A Bíblia poderia esconder isso, mas a Bíblia faz questão de apresentar a realidade nua e crua, mesmo entre pessoas convertidas, regeneradas, nascidas de novo, mesmo entre pessoas espirituais, há de vez em quando alguma treta, alguma contenda, algum desentendimento. É importante também ressaltar que a raiz de todos esses problemas encontra-se na palavrinha orgulho. Uma palavra só define quase tudo isso. Tudo começa no orgulho. O orgulho humano, a síndrome de Lúcifer, faz com que haja todo tipo de problema concernente a relações interpessoais, relacionamentos sociais. Justamente por isso, eu repito, é necessário buscar mais a Deus, é necessário dar mais lugar ao Espírito do que à carne, porque se nós vivermos em Espírito, não satisfaremos as obras da carne ou aos apetites carnais. Se nós vivermos em Espírito, nós não daremos tanta vazão assim à carne, não daremos tanto lugar aos apetites carnais. Porém, se nós vivermos na carne, certamente nós cometeremos erros constantes, cotidianos e causaremos muito escândalo para muita gente. Jesus diz que é melhor amarrar uma pedra grande de moinho ao pescoço, lançar-se em alto mar, do que produzir escândalos no reino de Deus. Justamente por isso nós precisamos ter mais cuidado e procurar viver mais no Espírito, em santificação. Não que a gente vá se comportar como os quáqueres se comportavam no século XVIII, século XIX, daquela forma isolacionista. Não é isso. A gente pode ter uma convivência, entre aspas, normal, mantendo um nível de comunhão necessário com Deus. Isso é possível. Muito bem. Até nisso eu vejo assim a glória de Deus, porque observando todos esses problemas na igreja, a gente percebe por que a igreja precisa de um Salvador, né? Não somente o Salvador para a vida eterna, mas um Salvador que endireita os nossos caminhos cotidianos, né? Que conserta as nossas veredas, que nos traz para a luz, né? Que mostra os nossos erros. A gente precisa. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ao intervalo. Estamos apresentando Debate Melodia. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível, mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo, nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado, anuncie no rádio. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Vem aí a Semana Brasil, de 1 a 9 de setembro. Você vai comprar na Cortina e Cia com até 50% de desconto. São peças selecionadas com preços imperdíveis. Tem toalha de banho por R$ 19,90. Manta casal por R$ 29,99. Travesseiro por R$ 19,90. Cortinas a partir de R$ 49,90. E não para por aí. Persianas e colchões com até 50% de desconto. Chegou a hora de deixar a sua casa ainda mais bonita como a Cortina e Cia. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, centro de Vitória da Conquista, Bahia. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp no 77 3025 0733. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, centro. WhatsApp 3025 0733. Cortina e Cia.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. É como pérola escondida no mar. Vem aí, o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe. Debate Melodia. É isso, estamos de volta aqui na Melodia para a segunda parte do nosso debate, que discute não somente hoje, mas essa semana, de quem é a culpa pelas confusões na igreja. Bom, Pastor Ventura, existe também, às vezes velada ou não, a chamada disputa de poder, né? Que ela pode acontecer ali entre a liderança. No caso aqui na igreja de Corinto estava acontecendo ali uma disputa pelo líder, né? Quem é o maior aqui, Paulo ou Apolo, né? Aí Paulo vai dizer que não existe maior, ele plantou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Mas às vezes assim há uma disputa de poder entre a liderança, né? Entre líderes. Às vezes há disputa de poder entre o próprio povo, almejando algum cargo na igreja ou insatisfeitos porque fulano de tal está ali na frente de determinada área da igreja. Enfim, o que isso reflete neste ambiente, Pastor Ventura? Eu estava lendo um texto ontem que pega bem para isso aí. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 19, ele diz assim: que divisões são necessárias para que a genuína fé entre os fiéis seja provada e revelada. A gente está vendo hoje que é necessário isso dentro da igreja, apesar de que há uma consequência para quem causa, né? Mas aí a gente vai ver, é provada a fé nisso aí. Nós temos hoje a raiz, como disse o pastor aqui, Marcos, o orgulho, né? E eu falava aqui nos bastidores, falei na igreja, as pessoas não querem mais respeitar o líder, a liderança. Hebreus 13, 17, a Bíblia vai dizer que nós devemos respeitar os nossos líderes, né? Porque esses mesmos líderes aí, eles vão prestar conta. Vão prestar conta desse rebanho. Só que a gente vive uma época que o evangelho virou moda. O evangelho, eu digo, ser crente virou moda, é um modismo. E todo mundo quer ser líder. Eu lembro que eu estava na sala de aula uma época atrás, aí, um bom tempo atrás, e eu tinha vontade de ser professor. Eu achava bonita aquela questão da explanação, de ensinar, e as pessoas absorveram. Rapaz, eu achava massa demais. E aí, só que eu não era um bom aluno. E a professora um dia chegou para mim e falou assim: olha, para você ser um bom professor, você tem que ser um bom aluno, né? Existe uma frase também, não sei de quem é a autoria, mas ele diz assim que o bom discípulo, ele suplanta o mestre. Ele vai além do mestre, porque ele aprende e ele vai. Só que a gente vive uma época que as pessoas, por não querer obedecer e querer estar à frente, a gente vê essa disputa de poder. Hoje eu estou numa igreja e aí eu discordo do pastor Marcos. Pastor, eu não aceito isso não.
Aí eu pego e saio arrebanhando um bocado de gente e monto uma igreja agora com uma ideia minha de como eu acho que é e não do jeito que a Bíblia diz que é, porque eu quero ser líder. Então essa briga de poder, ela vem desde lá dos céus, né? Quando o diabo entendeu que ele poderia fazer melhor que Deus. E aí leva um terço de anjos e aí vem o pecado e a gente essa disputa desde o início do mundo até hoje, todo mundo querendo ser melhor do que todo mundo, um querendo ser melhor que o outro. E aí isso é na liderança, isso é no ministério de louvor, uns querem ser melhor que o outro, tudo raiz do orgulho, de não ouvir, de não buscar, de não entender que quem dá a direção é Deus. E Paulo ele fala com muita propriedade, quando está essa bagunça lá, Paulo diz, olha, eu plantei, né? Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Se as pessoas parassem para observar esse capítulo, esse versículo, ia dizer, de fato, a gente tá tendo uma briga inútil, irrelevante, porque isso não vai levar a lugar nenhum, né? Isso, pelo contrário, tem dividido igrejas e a gente vê cada dia mais uma igreja que abre aqui, outra ali, tudo fruto de divisão, né? E daqui a pouco não vai à frente, porque não foi uma coisa que Deus quis que acontecesse. Infelizmente, pastores, a gente tá vendo esse momento, né? E para a gente amenizar isso, porque até a vinda de Jesus, eu creio que isso não acaba, até a volta de Jesus a gente vai ver situações como essa. Para amenizar isso, busca da palavra. Busca da palavra a gente precisa retornar às nossas escolas bíblicas, né? Que às vezes por causa de uma meia dúzia aí está acabando, às vezes não tem mais escola bíblica. Pode passar em um bocado de igreja aí, um monte de igreja no domingo, está fechada as igrejas. Não dá para fazer no domingo? Faz como a gente está fazendo lá, faz na terça, faz na sexta, faz na quarta. Deixa eu testemunhar aqui, porque eu fui lá umas 2 terças-feiras na comunidade Batista Belém e a escola bíblica lá é forte, viu? Muito boa. Terça-feira, o pastor André também foi, né? Nós estamos colocando temas pertinentes que, assim, de que a gente precisa aprender esses temas, não mais a questão de prosperidade, milagres, não. A gente precisa buscar uns temas mais aprofundados de como ser igreja de fato, né? Inclusive eu vi o povo sedento, né? Fazendo perguntas, querendo aprender, você sente, né? Parabéns ao pastor Ventura e à comunidade lá por isso, né? A gente tem que... O que é bom a gente tem que elogiar, né? Verdade. Tem remanescentes, né? Tem, graças a Deus. Existem muitas igrejas aí que, remanescentes. Agora, pastor André, nessa questão de confusão, dissensão na igreja, essa desordem, essa onda carnal na igreja, algumas pessoas se destacam por estar sempre envolvidas, e eu já falei isso aqui essa semana, estar sempre envolvidas nas confusões, né? Às vezes essas pessoas, elas têm algum cargo na igreja, às vezes elas pertencem ao corpo da própria liderança, né? Às vezes também o que se torna difícil o confronto, né? Porque elas estão, de certa forma, empoderadas, né? Ali na liderança. Mas a gente pode observar que ela está sempre envolvida nas confusões, sempre as coisas estão partindo delas, né? E isso precisa ser confrontado, né, pastor André? A gente observa 2 fatores que acompanham essas confusões, principalmente quando um indivíduo está sempre envolvido. O orgulho, que já foi dito aqui, e ciúmes. Olha, partindo da ideia que nós estamos falando sobre liderança, né? Então a gente observa uma sede de poder muito grande dentro das nossas igrejas. Pessoas querendo mandar, desmandar, pessoas de olhos no cargo do pastor. Né? Existe muito isso, a gente não está aqui conversando com crianças, estamos falando uma realidade nua e crua. Existe gente torcendo para o pastor cair, torcendo para o pastor adoecer, torcendo para o pastor acontecer um escândalo, para ele assumir o lugar, porque na cabeça dele, quando ele assumir, vai ser bem melhor, ele vai fazer bem melhor que o pastor está fazendo. Isso mesmo. Né? E com ele vai ser melhor, aí ele vai ter o status de ser o líder da igreja, ele vai ter o status de poder falar em nome da igreja, ele vai ter um salário melhor, entre aspas, né?
a depender do contexto da igreja. Então ele fica com essa pseudo-ilusão, achando que quando assumir aquele cargo, aqueles problemas que o pastor atual está enfrentando, ele vai amenizar com a agilidade dele. Mentira, tudo ilusão. Os problemas vão continuar, as confusões, e ele vai se embaralhar todinho. É isso que acontece. Então a gente percebe muito isso, muitos pastores sofrendo, com pessoas que deram confiança, que deu confiança àquela pessoa, colocou como um vice-presidente, colocou como co-pastor, e agora está sendo vítima de um plantio que ele fez com boas intenções. O pastor fez um plantio com boa intenção de colocar uma pessoa para ajudá-lo, e agora essa pessoa, infelizmente. O contrário também é verdadeiro. O contrário, às vezes, tem pastores que tem um co-pastor, tem um líder dos jovens, tem um seminarista que está se destacando, está pregando bem, é carismático, e o pastor começa a ficar com ciúmes. Começa a podar aquele rapaz, com aquela pessoa, começa a ficar com medo de perder o cargo. Então, assim, eu penso que isso tudo é falta de maturidade mesmo, é infantilidade, é a falta de conhecimento mais aprofundado teologicamente, é a falta de conhecimento de Deus, de ter intimidade com o Senhor, de saber que o dono da igreja não é um homem, não é ninguém, o dono da igreja é o Senhor, que toma conta é o Senhor. Eu me lembro, eu gosto muito daquele livro, O Perfil de Três Reis. Eu li no ano 2000, quando entrei no seminário, não sei se os pastores conhecem, né? Quando tem Davi, Absalão e Saul, né? Saul querendo todo jeito matar Davi, e com ciúmes, com medo dele assumir o reinado. Davi teve a oportunidade de matá-lo, não matou. E claro, o autor do livro, ele faz todo um romance, tá, para deixar a história mais bela, mais atrativa para o leitor também secular. E depois ele fala sobre Absalão, quando Absalão, filho de Davi, queria tomar o lugar de Davi. Então Joabe chega para Davi e diz assim: olha, me dê uma ordem aí que eu vou lá e mato ele. Acabou. Aí Davi, já na sua idade, sua velhice, ele disse assim: eu não movi um dedo para estar aqui, eu também não vou mover um dedo para sair. Se chegou o meu tempo, Deus vai me tirar. Mas se não chegou o meu tempo, não tem ninguém que me tire daqui, né? Então, assim, esse perfil de Três Reis fala sobre a confiança que temos que ter no Senhor. E hoje a gente vê dentro da igreja que, olha só, gente, abrindo parênteses aqui, se existe um lugar, pastores, que não falta trabalho, é o reino de Deus. Verdade. Não falta trabalho. Gente que fala assim: eu não faço nada na igreja porque eu não sei cantar, que eu não sei pregar, que eu não sei tocar. O pessoal acha que o ministério está restrito nisso, né? E não é. Tem evangelização, tem missões, tem projetos sociais na igreja, tem a introdução da igreja, tem tanta coisa para fazer dentro da igreja, tanto local como fora das quatro paredes. Tem muita coisa para ser feita. E as pessoas restringem o ministério dentro desses ministérios que eu acabei de dizer, que é louvor, cantar, tocar, pregar, ensinar, não é? Acha que o ministério está restrito nisso. Aí começa a vir a disputa, né? Para assumir aquele cargo, para ter aquele cargo ali e tal, de destaque e etc. Então, assim, por que surge os ciúmes? Por conta da inveja, por conta do orgulho, da falta de maturidade. E essa falta de maturidade, a pessoa está com 60 anos, mas tem cabeça de um adolescente. Tem um amigo meu, vocês conhecem, né? Faz parte aqui do nosso meio aqui de debatedores, que ele passou uma luta muito grande na igreja dele. Ele disse que pessoas, empresários dentro da igreja dele, pessoas riquíssimas dentro da cidade, pessoas de nome, pessoas que têm contabilidade, que tem não sei o que, tanta coisa, e que se comporta dentro da igreja como se fosse um adolescente. Tipo, o pastor fala algo na frente, depois deixa o pastor: vai, pastor, tá dando indireta? Tá dando indireta? Meu filho, tô dando indireta em você? Como? Eu tô só pregando no evangelho. Ele diz que fica surpreso com a imaturidade das pessoas. Então, o que está faltando? O que tira? O que faz com que a pessoa cresça dentro da igreja? O ensino da palavra, a busca do Senhor, não é? Então, qual é o nosso exemplo maior? É Cristo, de maturidade. Então, vamos imitá-lo, vamos fazer como o C.S. Lewis nos ensinou, vamos imitá-lo. O pastor Marcos, eu queria
abordar aqui a questão, porque o apóstolo Paulo, em sua abordagem aqui em 1 Coríntios 3, ele cita duas causas que estão levando os irmãos a esse comportamento. A imaturidade, né? Ele chama de crianças, essas pessoas. E depois ele fala da outra condição de que eles são carnais. E por isso eles produzem isso. Eu queria saber se a gente está falando da mesma coisa, são coisas distintas, a imaturidade e a carnalidade nesse aspecto, nessa abordagem que Paulo está falando. Inclusive, aos Gálatas, Paulo chama de crianças em Cristo. São coisas distintas. Quando a gente encontra na Bíblia esses termos ou expressões, carne, carnalidade, viver na carne, fruto da carne, isso representa a natureza humana caída, a velha natureza, a natureza do velho homem. O crente carnal é aquele que, muito embora tenha entregado a sua vida a Cristo até certo ponto, ele não consegue avançar na maturação, no desenvolvimento, no progresso espiritual, justamente porque está ainda muito apegado à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, na linguagem do apóstolo Paulo. Ou seja, alguém que não consegue se desvencilhar, não consegue se afastar do pecado, porque ama o pecado, porque tem prazer naquilo. Tem gente que ama a fofoca, tem gente que ama fazer confusão, tem gente que ama ser pedra de tropeço para o outro, tem gente que ama ser uma pedrinha no sapato do outro, tem gente que ama causar intriga no meio dos irmãos. Tem gente na igreja que gosta de aparecer demais, são os exibicionistas. É claro que a psicologia ajuda, a psiquiatria ajuda, a psicanálise também. Justamente por isso os pastores hoje têm procurado conhecimento nessas áreas. Há muitos pastores formados em psicologia. Por quê? Justamente por isso. Porque há uma questão de imaturidade emocional que precisa de uma atenção especial na área da psicologia. Tem crente que precisa fazer terapia, sim, e os pastores devem entender do assunto e atuar nessa perspectiva, fazendo com que as pessoas percebam que há determinadas situações que podem melhorar, conquanto haja boa vontade no sentido de avançar, de progredir emocionalmente. Porque o imaturo é aquela criança emocional, aquela pessoa que não conseguiu desenvolver as devidas habilidades e competências no trato social. Isso tem muito a ver com a infância, inclusive. Nós, que somos adultos, trouxemos da infância uma série de traumas e de boas recordações e lembranças dolorosas. Enfim, nós somos hoje o que fomos no passado, na infância. Há desdobramentos e tem coisa que está escondida no inconsciente. E a terapia ajuda nesse progresso, nessa evolução emocional. Mas de uma forma mais objetiva, vamos separar as coisas. O crente carnal é aquele crente que ainda ama a prática do pecado. Ele gosta daquele espírito que o acompanha, para os irmãos que elaboram nessa perspectiva, né, de espíritos que acompanham, tem até uma denominação que chama de encosto. Na prática isso acontece mesmo. Tem gente que gosta e não quer abrir mão daquilo. É uma questão espiritual. Agora, a imaturidade tem a ver com a organização psíquica, a organização emocional. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. O pastor Firmino está mandando aqui também um alô para todos os pastores na mesa. Abraço, pastor Firmino. Que é o nosso pastor aqui todas as sextas-feiras, né? Aqui com a gente. Diz que terça-feira vai estar lá de novo, pastor? São 2 aulas. 2 aulas aí, ó, tá vendo? Muito obrigado a todos vocês. Tá chegando aí Rádio Chofé com o nosso amigo Genildo Ribas. E o debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.